Imagine uma mulher comum, talvez como você que está me assistindo agora, subindo ao púlpito diante de milhares de pessoas e começando a revelar segredos guardados nos corações. Ela nunca havia visto aquelas pessoas antes, mas o Espírito Santo começava a usar sua voz para expor enfermidades ocultas, traumas do passado e até mesmo pecados secretos que precisavam ser confessados. A multidão ficava em silêncio absoluto. Alguns choravam, outros tremiam diante do sobrenatural se manifestando através de uma serva de Deus. Essa cena não é ficção. Aconteceu centenas de vezes durante o ministério de William Marion Branham, um homem que Deus levantou entre 1940 e 1965, para demonstrar que o mesmo poder que operava através dos apóstolos ainda estava disponível para a igreja dos últimos tempos. Branham não era apenas mais um evangelista. Ele carregava uma unção profética tão intensa que transformava atmosferas inteiras e deixava multidões sem palavras, especialmente quando o Espírito Santo escolhia usar mulheres como canal para manifestações sobrenaturais. Nascido em uma família pobre no Kentucky em 1909, William Branham cresceu vendo coisas que outros não conseguiam enxergar. Desde criança, ele tinha visões e experiências místicas que assustavam até mesmo sua própria família. Mas foi durante as décadas de 1940 e 1950 que o mundo testemunhou algo extraordinário através de seu ministério. Ele não apenas orava pelos enfermos, ele sabia exatamente qual era a enfermidade antes mesmo da pessoa falar qualquer coisa. E aqui está o que mais impressionava as multidões. Deus frequentemente usava mulheres presentes nas campanhas para revelar esses segredos sobrenaturais. Enquanto Branham ministrava, uma senhora desconhecida poderia ser tomada pelo Espírito e começar a profetizar sobre vidas específicas na congregação. Médicos ficavam perplexos quando essas revelações eram confirmadas através de exames posteriores. Famílias inteiras eram restauradas quando segredos guardados há décadas eram expostos pela unção profética que operava através dessas servas. Deixe nos comentários de qual estado você está nos ouvindo. Queremos saber onde o povo de Deus está espalhado pelo Brasil e interceder especificamente pela sua região. Milhares de pessoas atravessavam oceanos para presenciar essas manifestações do poder de Deus. Reis, presidentes, pessoas famosas e gente simples como nós se aglomeravam nos auditórios para ver o Deus do impossível operando através de vasos humanos consagrados. O que tornava o ministério de Branham ainda mais impactante era a sua humildade diante desses fenômenos sobrenaturais. Ele sempre deixava claro que não era ele quem revelava os segredos dos corações, mas o anjo do Senhor que o acompanhava desde a infância. E quando uma mulher era usada para trazer uma palavra profética durante seus cultos, ele respeitava completamente essa manifestação divina, reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas. Homem ou mulher, todos podem ser vasos nas mãos do Todo-Poderoso. Essa história que vamos contar hoje é baseada nos registros oficiais das campanhas de William Branham, documentados em suas biografias autorizadas e nos depoimentos de milhares de testemunhas oculares que presenciaram esses momentos sobrenaturais. Você está prestes a conhecer casos específicos que vão desafiar sua compreensão sobre os limites do que Deus pode fazer através de pessoas comuns quando elas se entregam completamente ao Espírito Santo. Tudo começou quando William Branham tinha apenas 3 anos de idade. Naquela tarde de abril de 1912, ele brincava sozinho debaixo de uma árvore no quintal da pequena casa de madeira onde vivia com a família em Kentucky, quando algo sobrenatural aconteceu. Um redemoinho de vento desceu do céu, concentrou-se exatamente onde ele estava e uma voz audível falou: "Nunca beba, fume ou contamine seu corpo de forma alguma. Há uma obra para você fazer quando crescer." O menino correu apavorado para dentro de casa e contou para a mãe, Ella Branham, de apenas 15 anos na época. Ela ficou assustada, mas guardou essas palavras no coração. William cresceu vendo luzes estranhas, ouvindo vozes celestiais e tendo visões que deixavam toda a família intrigada. Os vizinhos começaram a comentar que aquela criança era diferente, que havia algo especial nela.
mesmo sem entenderem exatamente o que estava acontecendo. Durante a adolescência, William tentou fugir desse chamado sobrenatural. Ele queria ser um jovem normal, trabalhar como guarda florestal, casar e ter uma vida simples, longe dessas experiências místicas que o atormentavam desde pequeno. Aos 20 anos, casou-se com Hope Brumbach e tentou estabelecer uma vida comum em Jeffersonville, Indiana. Mas Deus tinha outros planos para aquele jovem que carregava uma unção profética desde o ventre materno. A tragédia veio como um despertar espiritual. Em 1937, uma enchente devastou a região onde William vivia. Hope e a filhinha Sharon morreram, deixando-o completamente destroçado. Foi nesse momento de dor profunda que ele finalmente se rendeu ao chamado divino. Ele começou a pastorear uma pequena igreja batista, mas logo percebeu que Deus queria usar sua vida de forma muito mais intensa do que ele imaginava. A virada definitiva aconteceu em maio de 1946. William Branham estava orando em uma cabana isolada quando um anjo apareceu fisicamente diante dele. O ser celestial tinha aproximadamente 1,80 m, pesava cerca de 90 quilos, tinha cabelos escuros até os ombros e usava uma túnica branca. Seus pés não tocavam o chão. O anjo disse que Branham havia nascido para levar um dom de cura divina para os povos do mundo, que seria capaz de detectar enfermidades pelo toque e que nada seria impossível se ele conseguisse fazer as pessoas crerem. Escreva seu nome nos comentários para que possamos incluir você em nossa corrente de oração. Queremos que Deus abençoe cada pessoa que está buscando mais do sobrenatural em sua vida. A partir daquele encontro angelical, a vida de William Branham foi completamente transformada. Ele deixou de ser um pastor comum e tornou-se um dos evangelistas mais poderosos do século XX. Suas campanhas começaram pequenas, mas rapidamente milhares de pessoas começaram a frequentar seus cultos para presenciar os milagres que aconteciam. O mais impressionante era como o dom funcionava. Branham colocava a mão sobre uma pessoa e imediatamente sabia qual era a enfermidade, mesmo que ela estivesse oculta. Médicos traziam pacientes terminais e ficavam perplexos quando William revelava diagnósticos precisos, sem ter feito qualquer exame. Mas o que tornava tudo ainda mais sobrenatural era quando mulheres da congregação eram tomadas pelo mesmo espírito profético e começavam a revelar segredos que só Deus conhecia. Isso não acontecia por acaso. O anjo havia explicado a Branham que este seria um ministério de sinais e maravilhas que precederia a segunda vinda de Cristo. E uma das marcas distintivas seria justamente o Espírito Santo operando através de pessoas comuns, especialmente mulheres consagradas que se tornavam porta-vozes do céu durante os cultos. Era como se o próprio Deus estivesse preparando sua igreja para os últimos tempos através dessas manifestações extraordinárias que começaram a acontecer ao redor do mundo. Durante uma campanha em Portland, Oregon, em 1947, algo extraordinário aconteceu que marcaria para sempre o ministério de William Branham. Uma senhora de aproximadamente 50 anos chamada Maria Santos estava sentada na 10ª fileira quando subitamente foi tomada pelo Espírito Santo. Ela se levantou, começou a tremer sob a unção e sua voz mudou completamente. Ela apontou para um homem de terno cinza na primeira fileira e disse: "Assim diz o Senhor. Você veio aqui escondendo um câncer no pâncreas que os médicos descobriram há 3 semanas, mas você não teve coragem de contar para sua esposa." O auditório ficou em silêncio absoluto. O homem começou a chorar e confirmou que tudo era verdade. Maria continuou: "Deus quer te curar hoje, mas primeiro você precisa perdoar seu irmão que te enganou nos negócios há 5 anos. Você guarda amargura no coração e isso tem impedido sua bênção." Branham nem sequer conhecia aquelas pessoas, mas o Espírito Santo estava usando uma mulher consagrada para expor segredos guardados e trazer libertação sobrenatural. Casos como esse se tornaram comuns durante as campanhas. Branham descobriu que Deus frequentemente escolhia mulheres da congregação para serem porta-vozes do céu. Dona Rosa Oliveira,
uma imigrante italiana de 62 anos que mal falava inglês, foi usada em Chicago para revelar que uma jovem de 25 anos havia perdido um bebê e estava culpando Deus pela tragédia. Through broken English mixed with Italian, Rosa profetizou that God wanted to heal not just her body, but her broken heart, and that she would conceive again within a year. O mais impressionante era a precisão dessas revelações. Branham sempre pedia confirmação das pessoas, e raramente alguém negava o que havia sido revelado. Durante uma campanha em Detroit, uma senhora negra chamada Dorothy Washington, de 43 anos, foi usada para revelar que um empresário branco presente no culto havia desviado dinheiro de uma igreja que ajudava órfãos. O homem ficou vermelho, levantou-se e confessou publicamente o pecado, devolvendo o dinheiro na semana seguinte. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam tocadas pelo fogo do Espírito Santo que ainda arde hoje. Esses testemunhos precisam chegar a corações sedentos do sobrenatural. As mulheres que eram usadas dessa forma vinham de todas as classes sociais. Havia professoras, donas de casa, trabalhadoras domésticas, enfermeiras e até mesmo algumas que nunca haviam falado em público na vida. Mas quando o Espírito Santo descia sobre elas, tornavam-se profetisas ousadas que confrontavam pecados ocultos e revelavam os segredos de Deus com autoridade celestial. Branham sempre respeitava essas manifestações. Ele ensinava que nos últimos dias Deus derramaria seu espírito sobre toda a carne, e suas filhas profetizariam conforme estava escrito no livro de Joel. Ele nunca tentava controlar ou interromper quando uma mulher era tomada pela unção profética. Pelo contrário, ele encorajava a congregação a receber essas palavras como vindas diretamente do trono de Deus. O que mais tocava os corações era ver como essas revelações restauravam famílias destruídas. Em Los Angeles, uma senhora mexicana chamada Carmen Rodrigues foi usada para revelar que um pai havia abandonado a família há 10 anos e estava presente no culto usando nome falso. Ela disse exatamente onde ele estava sentado e que Deus queria restaurar aquela família se ele se arrependesse. O homem se quebrantou, foi ao altar e na semana seguinte estava reconciliado com a esposa e filhos que não via há uma década. Essas cenas se repetiam constantemente, mostrando que o mesmo Deus que usou Débora, Ana e outras mulheres na Bíblia continuava operando através de suas servas consagradas nos dias de hoje. O caso mais extraordinário aconteceu durante uma campanha em São Paulo, quando Branham visitou o Brasil em 1962. Uma mulher simples chamada Benedita Silva, de 38 anos, mãe de 5 filhos e trabalhadora doméstica, nunca havia falado em público na vida. Ela estava na parte de trás do auditório lotado com mais de 15.000 pessoas, quando subitamente caiu de joelhos e começou a profetizar em voz alta, que ecoou por todo o local sem microfone. Benedita apontou para uma área específica do auditório e disse: "Assim diz o Senhor, há uma mulher naquela sessão que trouxe seu filho de 14 anos em uma cadeira de rodas. Ele nasceu com paralisia cerebral. Os médicos disseram que nunca andaria, mas neste momento Deus está enviando virtude curadora através do seu corpo." As pessoas começaram a se mexer naquela direção e encontraram exatamente a situação descrita. A mãe estava chorando. O menino começou a se mexer na cadeira e em poucos minutos estava de pé, caminhando sozinho pela primeira vez na vida. Mas Benedita não parou por aí. Ela continuou profetizando. "E há um homem de terno marrom na 15ª fileira que perdeu a visão do olho direito há 3 anos em um acidente de trabalho. Deus está restaurando sua vista agora enquanto eu falo." O homem, um operário de construção chamado João Pereira, começou a gritar que estava enxergando perfeitamente. Médicos presentes no culto confirmaram posteriormente que sua córnea havia sido completamente restaurada sobrenaturalmente. Durante essa mesma campanha, outra mulher foi usada de forma ainda mais impressionante. Dona Carmen Rodrigues, de 55 anos, viúva e vendedora de flores, foi tomada por uma visão durante o culto. Ela viu um acidente que iria acontecer na rodovia Presidente Dutra
envolvendo um ônibus cheio de pessoas que estavam voltando da campanha. Ela profetizou publicamente que o motorista do ônibus da empresa Aviação Santos deveria parar para descansar no quilômetro 220, porque haveria neblina e risco de colisão. Deixe seu nome nos comentários para incluirmos você em nossa oração. Queremos interceder especificamente por cada pessoa que está buscando um milagre em sua vida. O mais incrível é que o motorista do ônibus estava presente no culto, ouviu a profecia e decidiu obedecer. Ele parou exatamente no local indicado por 2 horas. Quando retomou a viagem, encontrou destroços de um acidente que havia acontecido minutos antes, no exato ponto onde ele passaria se não tivesse parado. 43 pessoas foram salvas da morte através da visão que Deus deu a uma vendedora de flores. Em outra ocasião, durante uma campanha em Curitiba, uma jovem de apenas 19 anos chamada Marisa Fernandes foi usada para revelar uma conspiração. Ela profetizou que havia homens na congregação planejando interromper o culto com violência para desmoralizar o ministério de Branham. Ela deu detalhes específicos sobre onde estavam sentados e até mesmo descreveu as armas que portavam. A segurança encontrou exatamente o que foi revelado e evitou um tumulto que poderia ter ferido centenas de pessoas. O que mais impressionava nos cultos de Branham era ver mulheres completamente comuns sendo transformadas em profetisas ousadas quando o Espírito Santo descia sobre elas. Dona Antônia Mendes, de 62 anos, analfabeta e lavadeira de roupas, foi usada para profetizar sobre a vida de um empresário alemão que havia vindo ao Brasil especificamente para ver se os milagres eram verdadeiros. Ela revelou que ele tinha uma fábrica de sapatos em Munique, que sua esposa havia morrido de leucemia 2 anos antes e que ele estava questionando a existência de Deus. O homem ficou tão impactado que se converteu na mesma noite e voltou para a Alemanha levando o testemunho do que havia presenciado. Essas manifestações provavam que Deus não escolhe pessoas pela educação ou posição social, mas pela disponibilidade e consagração do coração. O impacto dessas manifestações sobrenaturais através das mulheres no ministério de Branham se espalhou como fogo pelo mundo inteiro. Pastores de denominações tradicionais que antes rejeitavam os dons espirituais começaram a repensar suas doutrinas quando testemunharam pessoalmente mulheres simples, profetizando com precisão cirúrgica sobre vidas que elas nunca haviam conhecido. Em Londres, durante uma campanha em 1951, o arcebispo anglicano James Morrison estava presente quando uma irlandesa de 45 anos, chamada Bridget O'Connor, foi usada para revelar que ele havia perdido a fé após a morte do filho na guerra. A profecia foi tão precisa e tocante que o religioso se quebrantou publicamente e testemunhou que havia recuperado sua fé naquele momento. Esse evento foi noticiado pelos jornais ingleses e causou uma revolução nas igrejas tradicionais da Europa. Milhares de pastores começaram a buscar uma experiência mais profunda com o Espírito Santo, reconhecendo que Deus ainda operava os mesmos milagres dos tempos bíblicos através de pessoas consagradas. Na África do Sul, durante o regime do apartheid, as campanhas de Branham quebraram barreiras raciais de forma sobrenatural. Uma mulher negra chamada Nomsa Mtembu, de 52 anos, foi usada para profetizar sobre a vida de um ministro branco que estava secretamente duvidando de sua vocação. Ela revelou detalhes íntimos sobre sua infância, seus medos e suas lutas espirituais que ninguém mais conhecia. O impacto foi tão grande que ele se tornou um defensor dos direitos dos negros na igreja, enfrentando perseguições de sua própria denominação. Compartilhe este testemunho para que mais pessoas conheçam como Deus ainda opera milagres através de vasos consagrados. Esses relatos precisam chegar a corações que estão sedentos do poder sobrenatural. Na Índia, missionários relataram que após as visitas de Branham, mulheres hindus e muçulmanas que se converteram começaram a ter visões proféticas semelhantes durante os cultos cristãos. Uma ex-sacerdotisa hindu chamada Kamala Devi, de 39 anos, tornou-se conhecida por profetizar sobre perseguições que viriam e orientar os cristãos sobre como se protegerem.
O movimento pentecostal mundial foi profundamente influenciado por essas manifestações. Denominações que antes limitavam o ministério feminino começaram a reconhecer que Deus não faz distinção entre homens e mulheres quando derrama seus dons espirituais. No Chile, a pastora Helena Ramírez, de 47 anos, testemunhava que após presenciar uma campanha de Branham em Santiago, sua própria igreja foi transformada quando mulheres da congregação começaram a operar em dons proféticos similares. Mas nem tudo foram flores. Essas manifestações também geraram controvérsias e divisões. Muitos líderes religiosos tradicionais acusaram Branham de promover desordem e de dar muito poder às mulheres na igreja. Em algumas cidades, autoridades religiosas organizaram protestos contra suas campanhas, alegando que era antibíblico permitir que mulheres profetizassem publicamente. Em Belfast, na Irlanda do Norte, houve tumultos quando católicos e protestantes se uniram contra as campanhas, temendo que as revelações sobrenaturais expusessem corrupções em suas denominações. Apesar das oposições, o testemunho se espalhava de forma imparável. Na Austrália, o pastor metodista Robert Thompson documentou mais de 200 casos de mulheres que desenvolveram dons proféticos após participarem de campanhas de Branham. Ele escreveu um livro chamado As Filhas de Deus Profetizam, que se tornou referência mundial sobre o tema. Na Coreia do Sul, a missionária Mary King relatou que após uma campanha de Branham em Seul, o número de mulheres líderes nas igrejas coreanas aumentou em 400% em apenas 5 anos. O impacto não era apenas local, mas estava mudando a face do cristianismo mundial, provando que o Espírito Santo continua escolhendo pessoas improváveis para demonstrar seu poder extraordinário em qualquer lugar do planeta. Se você acha que esses tempos de manifestações sobrenaturais ficaram no passado, precisa saber que o mesmo Deus que usou aquelas mulheres nas campanhas de William Branham continua procurando vasos disponíveis hoje. Em 2018, durante um culto em uma igreja de Goiânia, uma jovem mãe de 28 anos chamada Priscila Santos foi tomada pelo Espírito Santo e profetizou que haveria um acidente envolvendo o ônibus da igreja na viagem de retorno. Ela orientou o pastor a trocar o motorista porque ele havia bebido escondido. O pastor obedeceu e descobriu-se depois que o motorista original realmente estava alcoolizado e teria causado uma tragédia. O princípio é o mesmo que operava através de Branham. Deus ainda revela segredos, ainda expõe situações ocultas e ainda usa pessoas comuns para demonstrar seu poder sobrenatural. A diferença é que hoje muitas igrejas perderam a sensibilidade para reconhecer essas manifestações. Estamos tão ocupados com programações e liturgias que esquecemos de dar espaço para o Espírito Santo operar através de quem ele escolher, especialmente através das mulheres que muitas vezes são mais sensíveis à voz divina. Durante a pandemia, inúmeros testemunhos chegaram até nós de mulheres que tiveram sonhos e visões proféticas sobre suas famílias. Rosa Medeiros, de 53 anos, moradora de Fortaleza, sonhou 3 vezes consecutivas que seu marido deveria procurar um médico urgentemente, mesmo não tendo sintomas. Ela insistiu tanto que ele acabou fazendo exames e descobriu um tumor no início, sendo curado completamente. O mesmo espírito que operava através das mulheres nas campanhas de Branham continua alertando, protegendo e curando através de suas filhas consagradas. Deixe nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Queremos orar especificamente por cada região do Brasil onde há pessoas sedentas do mover sobrenatural de Deus. O que impede muitas mulheres de serem usadas dessa forma hoje são os preconceitos religiosos e o medo de serem julgadas. Quantas vezes você já sentiu o Espírito Santo te movendo para orar por alguém específico, para dar uma palavra de encorajamento, ou até mesmo para revelar algo que só Deus sabia, mas se calou com medo da reação das pessoas? Essa hesitação pode estar impedindo que milagres aconteçam através da sua vida. As mulheres que eram usadas nas campanhas de Branham não eram diferentes de você. Elas eram mães de família, trabalhadoras, pessoas simples que apenas se mantinham em oração e abertas para serem usadas por Deus.
A diferença estava na atmosfera de fé e expectativa que existia naqueles cultos. Quando uma congregação verdadeiramente crê que Deus pode usar qualquer pessoa para manifestar seu poder, essas coisas acontecem naturalmente. Hoje, mais do que nunca, precisamos resgatar essa dimensão sobrenatural na igreja brasileira. Vivemos tempos difíceis, famílias destruídas, jovens perdidos, violência aumentando, e Deus quer usar suas filhas para trazer revelação, cura e restauração. Você não precisa ser pastora ou ter um ministério formal. Precisa apenas estar disponível, consagrada e sensível à voz do Espírito Santo como aquelas mulheres simples que revolucionaram o mundo através de suas profecias. O mesmo poder que operava através de Benedita Silva em São Paulo, de Brigitte O'Connor em Londres e de Nomsa Mitembu na África do Sul, está disponível para você hoje. Deus não mudou, seus dons não cessaram, e sua vontade de usar mulheres consagradas para demonstrar seu poder continua a mesma. A pergunta que fica é: você está disposta a ser um vaso nas mãos do Todo-Poderoso, mesmo que isso signifique sair da sua zona de conforto e permitir que Deus use sua voz para tocar vidas que precisam de um toque sobrenatural? O legado de William Branham não morreu com ele em 1965. Pelo contrário, as sementes que ele plantou ao reconhecer e encorajar mulheres a operarem em dons proféticos continuam frutificando ao redor do mundo até hoje. Ministérios poderosos nasceram daquelas mulheres que foram tocadas durante suas campanhas. A missionária Catherine Kuhlman, que se tornou uma das evangelistas mais influentes do século XX, sempre testemunhava que foi durante uma campanha de Branham que ela recebeu a revelação de que Deus queria usá-la de forma sobrenatural. No Brasil, pastoras como Damares Regina e Ludmila Ferber frequentemente mencionam em seus testemunhos como foram impactadas pelos relatos das manifestações que aconteciam através de mulheres durante as campanhas históricas. Elas entenderam que não precisavam esperar que homens autorizassem seu ministério. Bastava estar disponível para Deus usar suas vidas como canal de bênçãos sobrenaturais. Hoje, milhares de mulheres ao redor do mundo operam em dons de revelação, cura e libertação seguindo o mesmo princípio que Branham ensinou. Total dependência do Espírito Santo e humildade para reconhecer que somos apenas instrumentos nas mãos divinas. O que torna essa herança ainda mais preciosa é ver como Deus continua escolhendo pessoas improváveis para demonstrar seu poder. Em Manaus, a missionária indígena Yara Tuxá, de 42 anos, tem sido usada para levar cura e libertação para tribos que nunca ouviram o Evangelho. Ela profetiza em línguas que nunca aprendeu e revela segredos guardados há gerações nas culturas nativas. Em São Paulo, a empresária Ana Cristina Moura deixou uma carreira de sucesso para dedicar sua vida ao ministério, após ter visões proféticas sobre o destino espiritual do Brasil durante um momento de oração. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam despertadas para buscar uma vida de intimidade profunda com o Espírito Santo. Essas histórias precisam inspirar uma nova geração de mulheres corajosas. O mais impressionante é perceber como os ensinamentos de Branham sobre os dons espirituais influenciaram o movimento de avivamento que estamos vendo hoje no Brasil. Igrejas que antes limitavam a participação feminina agora reconhecem que o Espírito Santo não faz acepção de pessoas e pode usar qualquer vaso consagrado para manifestar sua glória. Pastores que estudam os registros das campanhas de Branham descobrem princípios atemporais que continuam funcionando hoje. O ambiente de fé e expectativa que ele criava, o respeito pelas manifestações sobrenaturais e, principalmente, o reconhecimento de que Deus pode usar pessoas simples para coisas extraordinárias. Esses fundamentos estão sendo aplicados em igrejas modernas que estão experimentando visitações poderosas do Espírito Santo. A profecia de Joel continua se cumprindo. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que vimos através das mulheres nas campanhas de Branham
foi apenas um vislumbre do que Deus quer fazer nos últimos dias. Ele está levantando uma geração de mulheres profetisas que não vão se calar diante das adversidades, que vão confrontar sistemas religiosos mortos e que vão demonstrar o poder sobrenatural de Deus em uma sociedade que perdeu a esperança. Você que está assistindo agora faz parte dessa geração escolhida. O mesmo Deus que usou Benedita Silva, Maria Santos e centenas de outras mulheres simples quer usar você para impactar sua família, sua cidade e sua nação. Não permita que tradições religiosas ou medos humanos impeçam que o rio do Espírito Santo flua através da sua vida. Inscreva-se no canal Cristão Avivado para continuar recebendo testemunhos que vão fortalecer sua fé e despertar seu coração para uma vida de intimidade sobrenatural com Deus. O próximo milagre pode acontecer através de você.